Rede Canal 10, Cabo Frio TV, apresenta Olhar Espírita. Olá, amigos, novamente aqui com o programa Olhar Espírita, nos estúdios do Canal 10, da Rede Cabo Frio TV. Novamente, uma abordagem de um tema sobre o olhar espírita, sempre trazendo enfoques diferentes, enfoques próprios da nossa doutrina, do Espiritismo, aclarando o nosso entendimento, buscando realmente fazer luz sobre alguns assuntos, alguns conceitos, que às vezes a gente tem uma visão meio equivocada, ou até parcial em relação a certos assuntos, em especial esse que a gente trouxe hoje, que a gente, digamos assim, em geral, eu também, com certeza, confundi essa questão por algum tempo, mas hoje a doutrina espírita me colocou isso de uma maneira muito clara. É a questão da caridade. Então nós viemos trazer hoje, com o companheiro Cássio Nascimento, que aqui está, presente conosco nesse debate, reflexões sobre a caridade. Então é interessante esse tema para a gente colocar no devido lugar o que vem a ser realmente caridade, né? E essa importância que a caridade tem nas nossas vidas. Então é importante a gente compreender isso, né? A principal questão aqui é a gente entender, por exemplo, a gente teve sempre essa leitura, né, de que a nossa atitude de dar uma esmola ou de dar alguma coisa para alguém de ordem material, suprir uma necessidade material de alguém em menor ou maior monta, isso seja exatamente, digamos, uma esmola, né, que você está dando, ela seja caridade. Bem, é uma visão. Se a gente entender a caridade somente por esse prisma, ou somente nesse viés, a gente não está vendo exatamente a caridade como a doutrina espírita enxerga, como os espíritos, vamos dizer, responderam a Kardec no Livro dos Espíritos, que tem uma pergunta bem específica sobre esse assunto e que tem uma resposta que é magistral, é maravilhosa essa resposta. Então é isso que nós desejamos compartilhar com vocês, né? Eu vou, como é de praxe no nosso programa, a gente de início fazer a nossa prece inicial de abertura para a gente poder estar em conexão com o plano espiritual, com os amparadores, com Jesus, nosso mestre maior, para podermos dar sequência ao estudo que a gente deseja seja bastante proveitoso para todos nós. Então eu vou pedir ao Cássio que faça a nossa prece inicial. Por favor, Cássio. Boa noite, meus irmãos, boa noite a todos que vão nos assistir. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É uma alegria voltar a este programa. E vamos com a oração. Deus Pai, Todo-Poderoso, Jesus, amigo de todas as horas, Mestre Divino, mais uma vez, Senhor, colocamos-nos à disposição da Tua luz, da Tua inspiração, para que possamos falar do Consolador prometido, falar da doutrina espírita, aclarar todas as ideias em relação ao tema, principalmente ao tema da noite, que é a caridade. Que a paz, Senhor, que a Tua infinita paz nos envolva, nos proteja, nos ajude, nos inspire neste momento, com a equipe de Caibar Schutel, que é o divulgador da doutrina espírita no planeta, possa essa inspiração vir a nós nesta noite. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, Cássio. Que a paz do nosso Senhor esteja entre nós aqui, nos amparando, nos sustentando. Então, nessa visão de caridade, entre essas reflexões, como a gente está, o nosso programa é o Olhar Espírita, então nós vamos apresentar e a gente vai debater aqui a abordagem da caridade sob o olhar espírita, né? Como que o Espiritismo entende a caridade. A gente vai ver que isso é muito revelador, é muito interessante essa abordagem, né? Porque o sentido que a palavra tem, que a palavra caridade tem para o espírita, ele é bem definido numa questão lá do Livro dos Espíritos, que é a questão 886, né? E a gente vai ver isso aqui também direitinho.
E a gente, como falei ainda há pouco, né, a gente confunde a questão da caridade apenas com o ato de dar uma esmola. É uma visão muito parcial, se não muito, talvez, equivocada. Vamos dizer, além de parcial, digamos equivocada. A gente imaginar que ser caridoso seja meramente o ato, a gente ter essa prática, ou esse ato de você dar uma esmola, né? Que é uma questão, não que seja condenável, não é condenável a esmola, e a gente vai ver isso, mas não é exatamente a caridade como o Espiritismo coloca para nós. E a gente vê também, é interessante também, a gente ver a filantropia. O que seria filantropia? A gente vê que houve na humanidade, e há na humanidade, diversas celebridades, pessoas assim muito ricas, né, que foram filantropos e tiveram grandes realizações, né? A gente vê até assim, pessoas fortunas, como a de Bill Gates, o Rockefeller, quer dizer, várias fortunas pelo mundo afora fizeram feitos muito memoráveis no âmbito da cultura, né, no âmbito da ciência e tudo, deram grandes contribuições, digamos assim, financeiras, financiando projetos, né, sendo aí, dando provimento para várias situações aí, que realmente propiciou grandes conquistas para a humanidade na questão do âmbito da filantropia. Mas isso é diferente, digamos, da questão de caridade. Ainda assim, né, que tem a sua importância, tem a sua relevância, comparado com a questão da caridade, tem algumas diferenças. Então é importante a gente conversar sobre isso. Bem, o Cássio, digamos, um emblema da doutrina espírita plantado por Kardec, que muito se alinha, digamos, com a proposta de Jesus, ou com o próprio Evangelho de nosso Mestre Jesus, tem uma máxima, né? Fora da caridade não há salvação. Isso foi textualmente colocado por Kardec como um emblema da doutrina espírita. Por que será que a doutrina espírita valoriza tanto, ou coloca tão claramente como a importância da prática da caridade, né? Tanto que, embora fora da caridade não há salvação, né? A gente não tem como se salvar. A questão de salvação é uma outra conversa que a gente vai ter talvez numa outra oportunidade, mas vamos analisar a salvação como, digamos, a redenção do ser humano, né? No seu trânsito terrestre, na oportunidade da reencarnação, de a gente estar aqui na vida material, e daquilo que a gente precisa ter como direção nesse encaminhamento, digamos, de conquistas, de virtudes, de valores, de alinhamento com o bem, de alinhamento com as leis maiores de Deus. Então, a caridade é um grande caminho, né, que está colocado aqui por Kardec. Por que será que Kardec colocou isso, então, fora da caridade não há salvação? Por que essa máxima? Na verdade, ele traz essa máxima até mesmo para diferenciar as outras doutrinas. Não a doutrina cristã, mas as doutrinas que tinham à época, no século XIX, e a religião em si, que todas colocavam que fora daquela religião não tinha salvação. Salvação no sentido de buscar um céu eterno, não ir para o inferno, para o purgatório, seja para onde for. E salvação a gente entende que é exatamente o que você falou, que é a redenção. Então, quando ele traz essa máxima, ele vai buscar isso em Paulo, nas cartas de Paulo. Porque Paulo desenvolveu as cartas com a inspiração do Cristo. O Cristo passava as cartas para um espírito, e o espírito, que era o benfeitor de Paulo, que, se ninguém sabe, o benfeitor foi aquele que ele matou, que é o Estevão, então ficou cuidando dele no plano espiritual. Então Jesus ditava as cartas para Estevão e Estevão ditava as cartas para Paulo. Então era assim que funcionava. Então Paulo já nos diz que a caridade é o ponto principal de todo o trabalho. Inclusive fala textualmente que se não tiver caridade, a gente não tem nada. Se não tiver o amor, no sentido da caridade, porque o que é a caridade? A caridade é o amor em movimento.
Então, quando Kardec cunha essa frase, fora da caridade não há salvação, ele também se resguarda da doutrina espírita. Porque seria muito fácil ele dizer, olha, fora da doutrina espírita não tem salvação. Não é isso. Porque a doutrina espírita é uma filosofia de crescimento, é uma filosofia que vai nos orientar no sentido de buscar o melhor de nós para oferecer ao outro. Além de que uma postura como essa que você acabou de mencionar, nos direcionaria, e a doutrina espírita ela abomina essa postura, do proselitismo, né? Ou de se colocar como a verdade em si, ou a única detentora da verdade. Nunca o Espiritismo se colocou dessa forma. O Espiritismo coloca elementos, coloca os seus princípios, coloca a sua filosofia de uma forma completamente aberta, inclusive possibilitando aquele que é o seu neófito, seu adepto inicial, e nos princípios mesmo, que dos primeiros contatos com a doutrina espírita, de questionar. Que muito antes de você ter as respostas prontas, você ter a perspectiva do questionamento que possibilita, inclusive, o aprofundamento, né? É o direcionamento, você amplia o leque até, e o Espiritismo está aberto completamente a isso. Por isso o Espiritismo se coloca como filosofia, ciência e religião. Então veja bem, o Espiritismo está alinhado com a ciência, né? Justamente porque não teme a ciência. E a ciência ela está descortinando cada vez mais outros panoramas e tal da natureza material, dessas relações com a questão da matéria, mas em absoluto. Isso não aflige, com certeza, a questão filosófica, a questão da estrutura da doutrina espírita, porque ela é completamente aberta nesse sentido. Então, proselitismo, não. Isso é um ponto importante da gente também frisar, que o Espiritismo não coloca assim. Por isso, fora da caridade não há salvação, e não fora do Espiritismo não há salvação. Muito bem colocado por você. E esse trabalho da filosofia espírita fez com que atraísse pessoas de todas as religiões, de todos os credos, até que não tinha nenhum também, que não acreditava em nada. Porque o século XIX foi necessário que viesse o Consolador no século XIX, porque, para quem não sabe, no livro do Humberto de Campos, um livro, uma página, Kardec e Napoleão, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Ali nessa página, o título é Kardec e Napoleão. E Humberto de Campos relata o encontro que houve no dia 31 de dezembro de 1799. Uma reunião no plano espiritual em cima da Europa, do povo latino da Europa. Esta reunião é a preparação do Consolador. Então, esta preparação foram espíritos de todas as religiões, filósofos, inclusive, de outras religiões que já tinham até acabado, mas estavam, por quê? Porque a convite do mestre, que é o governador planetário. Encarnados, filósofos encarnados, psicólogos encarnados também foram à reunião, foram em desprendimento até essa reunião, para contar a novidade que era chegado o momento da vinda do Consolador prometido. Por que o século XIX? Porque o século XIX é que começou a desabrochar a ciência. A ciência toma para si o conhecimento, enfrenta a igreja da época, que existia a religião. Que foi o grande embate de Kardec, né? Isso está mostrado até no filme, né? O filme a respeito de Kardec, da biografia de Kardec, mostra esse conflito dele com a igreja. Pois é, então a igreja queria dominar tudo, inclusive a ciência. Muitos negaram as coisas porque senão ia ser morto. Mas veio o século XIX. Com o século XIX, é o século das luzes, a ciência chegou. Se a ciência chegou, já pode chegar a doutrina espírita, porque como que a gente ia compreender coisas que iam ser reveladas, essa revelação do Consolador, sem a ciência? A gente não teria como. E é interessante a gente pontuar a ciência, porque a ciência tem essa característica do seu dinamismo. O que hoje, digamos, a ciência pode pautar como uma coisa verdadeira, pode mais à frente ver que ela não é tão verdadeira assim,
não é? Às vezes uma determinada experiência, uma determinada descoberta, vai demonstrar que aquilo ali não foi bem daquele jeito. Hoje mesmo cogita-se, até pelas descobertas desse telescópio que eles botaram agora, o James Webb, né? James Webb. São descobertas que eles estão fazendo 3 aí trilhões de galáxias. nos confins do universo, né? Estão chegando a cada conclusão muito louca. Chega um ponto que estão assim, revendo, vários conceitos estão sendo revistos. Coisas que a astrofísica, a astronomia, eles já tinham como verdades absolutas, estão se desfazendo em função do que esse telescópio está descobrindo. Né? Porque se a doutrina viesse antes, as pessoas não iam conseguir entender. Se viesse muito depois, também não ia estar com a base que precisava. Porque para a gente compreender até essa ciência, como o Hubble está nos revelando, esse universo gigantesco que sempre foi dito ao longo de todas as religiões, porque estiveram vários emissários do Cristo na Terra, Zoroastro, Platão, e vieram outros, Buda, todos foram enviados pelo Cristo para fazer a revelação do movimento de crescimento. Então, disseminando em toda a civilização. Ninguém esteve à parte, dessas revelações, ou dessas verdades, ou dessas orientações. Né? Sempre a misericórdia divina contemplou a humanidade como um todo. Por isso que realmente você tem esses avatares, vamos dizer, esses espíritos que vieram com esse propósito de fundar religiões. As religiões que foram fundadas pelo mundo afora, todas tiveram uma origem que foi, sem dúvida, o presidente, né, que preside tudo. Né? E deu no último o Cristo. Sim. Ele próprio, o governador, veio e disse assim, a partir de agora começa a era do Espírito. Ou seja, nós renascemos. Paulo cita isso como o novo Adão. O Cristo é o novo Adão. Teve o primeiro Adão, que foi lá no início da formação do planeta, do homem, evoluindo. Depois do Adão veio o segundo Adão, que é o ponto, a nossa referência agora. É o Cristo, é o segundo Adão. Ele fala isso nas cartas. Porque Jesus dividiu, né, as eras, né? Dividiu antes até dele, o tempo. E depois antes de dele. Cristo e depois de Cristo. Está dividido. Então, quando Kardec cunha então essa frase, fora da caridade não há salvação, ele liberta a doutrina espírita para que todos possam evoluir, todos possam se salvar, que é a meta de todos. Para onde eu vou depois que eu morro? Ele mata a morte também. Porque a morte não existe. Eu gostaria de conversar contigo agora no segundo bloco, uma outra a questão básica, que a gente vai ter muito a conversar sobre ela, né? Que é a 886 do Livro dos Espíritos. Amigos, vamos a um intervalo, voltamos já já. Dando continuidade, então, ao nosso programa Olhar Espírita, estamos conversando aqui, fazendo algumas reflexões sobre a caridade, né? E já pontuamos isso para vocês. Nós temos uma questão que está lá no Livro dos Espíritos, é a questão 886. Essa questão, ela tem uma resposta magistral dada pelos Espíritos, uma resposta pequena, sintética, uma frase só, mas que é muito interessante, muito relevante, né? Kardec perguntou aos espíritos, olha só, qual o verdadeiro sentido da caridade? Olha só, o verdadeiro sentido da caridade, porque já colocamos, né? Ele foi bem claro, fora da caridade não há salvação. Então, a caridade é algo extremamente importante na nossa vida. E aí ele pergunta, então, aos espíritos, a falange do Espírito de Verdade, que foi a autoria, né, do livro, dessas obras magistrais que
fundamentam a doutrina espírita, que surgiu lá no século XIX, que é exatamente o Consolador Prometido, né? A doutrina espírita é esse Consolador Prometido, que vem revelar para a gente o mundo espiritual, com a sua pujança, com toda a sua realidade, né? E clareza. E aí vem colocar para a gente o verdadeiro sentido. O que os Espíritos falaram para a gente? Olha só, prestem atenção nessa resposta. Eles falaram assim, que a caridade, o verdadeiro sentido da caridade é benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Ou seja, a gente precisa ser bom para com todos, indistintamente, seja ele quem for. Seja ele o maior criminoso da humanidade. Seja ele o maior criminoso da humanidade. A gente tem que ter benevolência com ele também. Indulgência para com as imperfeições alheias. Ora, tem que ser indulgente, a gente tem que ter compreensão, a gente tem que ter, digamos, resiliência, que é uma palavra moderna, né? Empatia. Empatia, a gente tem que ter. Por quê? Porque nós também somos carentes de indulgência. Poxa vida, quantas vezes a gente faz besteiras aí inomináveis e a gente vai depender da caridade alheia, né? De ser indulgente com a gente, né? De não ser tão rígido com a gente, né? E aí? E tem mais, aí essa última coisa aqui, de definição de caridade, eu considero realmente o nosso maior osso, é o maior problema nosso, o perdão das ofensas, né? O perdão das ofensas. Então, é o processo, hein? Nós ainda há pouco gravamos um programa em que falávamos sobre isso. A questão desse trânsito das coisas que a gente vai vivenciando, e o perdão é algo urgente, é para ontem, né? A gente, às vezes, não consegue reconciliar. A reconciliação, às vezes, não é possível. Mas o perdão, ele é individual, o perdão é meu. O perdão me pertence. Esse perdão eu posso dar. Eu posso perdoar. É um movimento meu, que só depende de mim. É diferente. A reconciliação pode depender algo da outra parte. Mas perdão é o rompimento daquele laço nocivo que muitas vezes vai te deixar atrelado, né, preso àquela situação, àquela figura que magoou, que te trouxe algum prejuízo. E sabe-se lá o que vai ser necessário para desatar esse nó, né? Sabe-se lá. Muitas vezes isso vai ser levado até o plano espiritual. E vai continuar aquele processo, aquela desavença. Isso, infelizmente, é muito comum. A gente já teve essas revelações em reuniões mediúnicas que a gente participou, em que os irmãos compareciam através da mediunidade e apresentavam assim, quadros de perseguição, quadros de falta de perdão, de inconformação com situações, né? E desejando, quer dizer, nutrindo ódio, nutrindo aquela desavença e difícil de superar, tá? Porque quando a gente vai lá para o plano espiritual, e no plano espiritual, a gente não tem mais esse fardo de carne, que abafa, digamos, as potências do espírito. A gente é só espírito, perispírito também. Isso é outro papo, um dia nós vamos conversar melhor sobre isso, que é bastante técnico isso. Mas o perispírito é o corpo espiritual. Então a gente está lá no plano espiritual, com um corpo muito parecido com esse que a gente tem aqui agora, mas é um corpo espiritual, ele é uma matéria diferenciada, não é essa matéria daqui. Mas só isso. E aí? E o teu pensamento, as tuas conquistas, aquilo que a gente levou para lá. E a gente tem que lembrar que a gente está falando da Terra. A gente está sempre dando esse enfoque do Consolador Prometido com referência à Terra, porque a gente não vai falar de outro planeta, primeiro que a gente não conhece outro planeta mais evoluído. Sim. Pelo menos a gente tem noção, mas não tem a certeza. Por que não tem a certeza? Porque a gente precisa ir lá para ver. Mas quem tem a oportunidade de ir lá, já viu, já sabe como é e já veio até trazer notícia. Isso é um dos motivos também da doutrina espírita. Nos informar para onde vamos. Esse tripé, essa base que a resposta dos espíritos superiores, quando ele fala benevolência para com todos, aí ele tira
Todos, quer dizer, todos são todos. Indiferente de religião, se tem outra religião, se tem outra raça. Nada, não importa nada disso. Importa sim a benevolência. Você vai ter que ter com todo. Porque se a caridade precisa... Porque qual foi a pergunta? A pergunta foi... A caridade, o sentido da caridade para o espiritismo. Isso. Né? Qual é o sentido? Caridade como? Kardec, ele sempre fazia perguntas que tinha que ter uma força de resposta. Perguntas inteligentes, respostas inteligentes. Então os espíritos também inspiravam ele nas perguntas, para que as respostas que eles já tinham fosse para orientar a nós outros no futuro. E naquela época. Uhum. Então, quando ele fala benevolência para com todos, é todos. E quando ele fala indulgência para com as imperfeições alheias, porque a gente é muito indulgente com a gente. Com a outra pessoa, não. A gente é tão indulgente com a gente que a nossa tendência é colocar a culpa. Eu lembro até do Homer Simpson, né? Ele falando sobre isso. A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Isso. Isso aí. Parece uma contradição, mas é. A culpa é minha, eu boto em quem quiser. Porque nós precisamos ter essa indulgência com as imperfeições, porque senão a gente não vai compreender. E as palavras da moda, que é empatia, enfim, se colocar no lugar do outro, essa é a indulgência. E quando ele fecha com perdão, os espíritos fecham com perdão, porque o perdão é o quê? É a máxima. Perdão das ofensas. Que ofensas? Todas. Mas o que é o perdoar? Perdoar não é esquecer. Não é esquecer. Perdoar é muito mais profundo. Porque se a gente não perdoa, nós vamos ficar atrelados àquele espírito, sim. Centenas e centenas... Aquela situação, né? Que a situação vai ficar... São elos. Nós estamos interligados. O mundo inteiro está interligado. Na verdade, nós somos mais de 8 bilhões de encarnados. O plano desencarnado é 25 a 27 bilhões de espíritos sobre a responsabilidade de Jesus. Todos estamos interligados. Se a gente falar assim hoje, a gente entende plenamente. O que é interligado? Ligado, conectado. Podia-se falar isso no século XIX? Podia, mas não ia ter a referência que a gente tem hoje. Porque a ciência evoluiu... Até o próprio, né? Celular já mostra pra gente. Então, a ciência evoluiu e por isso que Kardec nunca teve medo da ciência, porque ele trabalhou a ciência dentro da própria doutrina, trouxe a filosofia e a ciência para dar a base a todo o movimento espírita. A doutrina espírita, ela caminha para e passo com a ciência. Sempre. Quer dizer, se a ciência, ele até afirma isso, eu não me recordo exatamente em qual obra que ele fala, se é no Livro dos Espíritos, que se a ciência disser alguma coisa que contraria a doutrina espírita, fique com a ciência. Se a ciência comprovar alguma coisa que não está, que conflite com o princípio doutrinário, fique com a ciência. Ou seja, a doutrina espírita ela tem esse aspecto dessa dinâmica. É uma dinâmica que caminha para e passo com a ciência. Então, não há um meio, ela se amolda, vamos dizer, àquelas descobertas científicas que acontecerem. Como já houve isso em séculos passados, digamos, uma apropriação de certos conceitos de dogma, né, dogmáticos, que prevaleciam acima de verdades de descobertas que os cientistas estavam fazendo, né, na astronomia, e várias questões que estavam sendo descortinadas e que não eram aceitas. E que muitos até foram condenados, né, devido a essas ideias. Foram mortos. E até mortos. Mortos. Aqueles que foram proibidos, porque na época sempre se soube que quem estudava, quem tinha acesso à informação, acesso ao estudo, eram os religiosos. Então, quando eles viam que aquele estudo, ou aquela ideia, ou aquele desenvolvimento atrapalhava os poderes que ele tinha, ele tirava. Acabava. Não é por aí, isso é proibido. Quantos livros foram proibidos? Inclusive o Livro dos Espíritos, que houve lá
um momento Em na Barcelona Espanha, também, em Barcelona, no alto de Barcelona, o bispo mandou queimar. O bispo mandou que fossem queimados em Queimado praça pública, praça né? pública. E acontece que foi tão ao contrário que A divulgação isso foi aí, maior. a divulgação foi muito maior, Muito né? E o maior. interesse até de conhecer o espiritismo se tornou maior. A gente sabe que às vezes o proibido, entre aspas, né? Ele às vezes atrai, aguça o interesse, a curiosidade das pessoas saberem, pô, por que foi proibido isso? Deve ter alguma razão bem especial, né? Então, quando o codificador recebe essas informações nessa pergunta, que é fantástica, ele traz para dentro da doutrina os valores desta caridade. Uma caridade que tem que transcender a só esmola, a gente vai percebendo, a resposta que os espíritos deram é sintética. Mas a gente desdobrando isso, a gente começa a perceber o seguinte: caridade é algo que pertence ao cotidiano da nossa vida. Parece às vezes que a caridade é aquele momento que eu vou ao templo, que eu vou lá na minha igreja e vou lá participar do preparo de donativos, vou participar da preparação da sopa, dos alimentos que eu vou conceder para um, para outro, que eu vou levar lá aquele pratinho, que eu vou dar, e vou levar alegria, porque aquilo conforta, aquilo é bacana, e deve legal, ser feito, claro. E deve ser feito, precisa ser feito, né? Eu me recordo, isso eu falando até de uma experiência pessoal, de tanto que a gente se equivoca com relação a essa visão. No meu início na doutrina espírita, eu fui convidado a ir participar da sopa, lá na casa. Fui lá na casa espírita, fui até com minha esposa já estava indo, e depois eu passei a ir com ela também. E aí, às vezes, eu me questionava, você veja bem, olha o que é o orgulho, o que é, né? Como que isso é limitador, né? E aí você participando ali, levando a sopinha para outro, levando lá uma água, um refrigerante, e mais sopa e tal, e às vezes você começa a se perceber, poxa, será que isso, o que é isso de eu estar aqui funcionando como garçom? Por que eu estou fazendo, né? Sei lá, algumas questões malucas que passam pela sua cabeça, mas passam por causa do orgulho. São pontas de orgulho que ainda você carrega e que leva ainda essas ideias malucas ficarem rolando na tua cabeça. E aí até que um dia, eu me recordo bem, uma senhorinha veio a mim com um sorriso e me perguntou: eu posso te dar um abraço? Aquele abraço, ele foi libertador, aquele abraço que ela me deu, porque aí que eu compreendi o que eu estava fazendo ali. Quem era o mais necessitado, era eu. Não eram aqueles a quem eu estava servindo. Ela fez a caridade para mim de me abraçar e me retirar aquela armadura, né, de orgulho que estava envolvendo meu coração e me atrapalhando, até me prejudicando naquele processo de troca, né? De energias, de felicidade, de alegria, em que a gente estava ali colocado e envolvido. Então, muitas vezes, a prática da caridade não é a questão apenas da doação, porque, veja bem, a gente pratica caridade dentro de casa, na nossa casa, com o nosso ente querido, aquele próximo, mais próximo, que a gente tem obrigações, talvez até maiores com ele, aquele que constitui ali o nosso grupo familiar. A gente precisa ter caridade com ele também. Perdão das ofensas, quantas vezes a gente fica remoendo situações que aconteceram, às vezes, num reduto familiar. Não é? E aquilo fica, e não desata, não acaba, devido a essa dificuldade do perdão, essa dificuldade da benevolência para com todos, essa dificuldade da indulgência. A gente ainda tem essas dificuldades, e é do cotidiano da vida, seja no trabalho, seja na rua, seja em qualquer lugar. Então, ser caridoso ou praticar a caridade, como você bem colocou no início, caridade é o amor em ação, é o amor em movimento. Então, pela caridade, a gente consegue uma via de prática do amor, colocar em prática. Às vezes a gente entende o amor, mas o amor que a gente entende ainda é tão acanhado que a gente entende, digamos, o amor muito pela possessividade, né? Ao meu filho, à minha namorada, à minha esposa, à minha mãe, ao meu pai, sempre nesse caráter possessivo, quando, na verdade, o amor ele precisa ser mais aberto, mais amplo, ele precisa adquirir amplitude para essa benevolência para com todos, não é? Ganhar realmente essa dimensão, isso é um tanto difícil ainda para nós, né? A gente ainda está em dificuldade.
Agora, tem uma coisa que precisa se associar com a caridade, né? A legítima caridade, que é a fé. A gente precisa ter fé. Por que a gente precisa ter fé, o Cássio? A fé, a doutrina espírita nos esclarece que a fé não é uma fé cega, é uma fé raciocinada. Você precisa compreender por que vivemos as vicissitudes e por que a gente precisa ter fé. Essa fé como confiança. Por que a confiança? Porque o Cristo nos revelou uma fala que é interessantíssima, que ele diz assim: no mundo terás atribulações, mas não tenhais medo. Eu venci o mundo. Então é exatamente isso. Essa fé, ele traz um raciocínio de que nós vamos ter problema, mas o problema vai ser resolvido. Então a fé raciocinada, a fé compreendida, porque às vezes a gente não consegue compreender enquanto a gente está na dor, por que aquela dor? Aquela dor, na maioria das vezes, é nossa culpa. Por quê? Porque Deus não castiga ninguém. Todos são filhos. Por que ele vai castigar? Não. Ele nos deixa a consciência de que aquela dor veio para nos redimir. Ela é um efeito. Ela é um efeito que tem uma origem, tem uma causa, né? Tem uma causa. Tem uma causa. Então, essa força, essa fé é confiança. Confiança de que algo maior está nos conduzindo. Então, por isso que a fé também faz parte dessa caridade. Desse momento que, quando Kardec cunha essa frase, fora da caridade não há salvação. Salvação nesse sentido de melhoria, de evolução. De aproveitamento, de né? aproveitamento. Amigos, vamos dar uma paradinha aqui, um minutinho, e já voltamos. Retomando aqui o Olhar Espírita, né, o nosso programa, estamos conversando aqui sobre caridade, são reflexões sobre a caridade. E, dentre essas reflexões, nós já vimos a definição de caridade, segundo a questão do Livro dos Espíritos 886, que eu aconselho quem tem esse livro, ou tem a oportunidade de ter esse livro em mãos, pode compulsar e ver, porque ela tem o sentido da caridade, né? O verdadeiro sentido da caridade, que a gente já falou aqui. Mas tem um outro aspecto, a gente viu também a questão da esmola, que tem, digamos, é uma ação, digamos, que muitas vezes dá por amor, por carinho, às vezes dá até para se livrar de certas situações, que às vezes vem uma situação de pedindo e está ali, é comum hoje, né, no trânsito, os amigos ali até já se organizaram, faz ali um pacotinho e tal, bota às vezes até um recadinho, um amendoim, uma balinha, um amendoim. Qualquer. Quer dizer, vejam bem, nem sempre a gente tem ali uma moeda, mesmo porque a gente tem uma vida hoje muito ligada no cartão, né? Tudo no cartão, a gente paga tudo, esse pagamento todo feito através de cartão, você não anda mais com o dinheiro no bolso. Né? O dinheiro no bolso está sumido. É raro você ter notas dentro do bolso, moeda, você não tem, não, a gente não carrega mais isso. Às vezes, quando tem, está no fundo da bolsa. Às vezes minha esposa fica desesperada lá tentando achar uma moedinha para poder dar. Então é difícil. Mas veja bem, é uma atitude, vamos dizer, digna, né? Porque é muito melhor do que, digamos, esses irmãos estarem se dando ao furto, né? ou a coisas piores aí para poder arrumar algum recurso. Né? Então, às vezes você tenta,
digamos, contemplar alguma coisa. Mas isso aí talvez seja um ato de bondade, um ato... Mas veja bem, não dá para a gente confundir o que vem a ser caridade, mesmo porque a caridade, segundo o Espírito, ela tem uma amplitude muito maior. Fora da caridade não há salvação. Então, é para a gente pensar mesmo. Não adianta fazer promessa, não adianta rezar muito, não adianta falar, acender vela, não adianta nada disso. O que é importante para a sua recuperação e mudança é o amor. É o amor, mas como o amor? O amor em movimento. Como fazer? Caridade. Oferecer o que você tiver de melhor ao outro. Aí a gente fala em indulgência, a gente fala de perdão. É o melhor que nós temos que oferecer. Empatia, né? Empatia, então, é a palavra da década. Porque hoje, se a gente não se colocar no lugar do outro, a gente não vai entender a situação do outro. Principalmente agora, que estamos no ápice da transição planetária, na madrugada, na escuridão. Porque vai amanhecer? O amanhecer está chegando? Sim, está chegando. É a última oportunidade de uma geração toda. Porque o Cristo nos disse isso. Esta geração não passará enquanto não resolver toda essa situação. A gente vê a situação que aconteceu no Sul, lá no Rio Grande do Sul, o Estado sofrendo lá agruras com todo o processo destrutivo que a natureza veio impor lá naquele lugar, em todo o Estado, uma coisa assim muito abrangente, que a gente nem tem hoje direito. Sim, de 400 e poucos municípios, 300 a gente não 400. Tem noção do grau de destruição que isso atingiu, né? Uma região tão bonita, tão pujante, até indústrias, né? Coisa muito forte lá, e no entanto aquele processo todo. E a gente está vendo realmente muitas pessoas movidas justamente pela empatia, por essa dor que você sente pela dor do outro, né? De você perceber realmente a necessidade do outro. E vejam bem, irmãos às vezes de outros estados, que saem do conforto das suas casas e vão lá se dar e se doar em auxílio àqueles irmãos mais necessitados. Isso é caridade, sem dúvida nenhuma. Não é? Isso é um movimento de caridade, é um movimento de amor. Essas pessoas que estão lá trabalhando, estão lá se dedicando como voluntários, né? Buscando realmente dar o seu melhor no sentido de auxiliar, de apoiar, estão movidos pela empatia. E nós temos hoje muito acesso às informações, né? Através da situação da mídia, esse acesso midiático que nós temos aí em tempo integral, nos propicia muito isso. Então a gente precisa estar muito antenado e muito consciente, digamos, dos nossos sentimentos, da nossa direção, do nosso comportamento, de como que a gente está levando a nossa vida, se a gente está levando a vida na linha da caridade, ou será de formas assim, às vezes descuidadas. Eu acho que quando o Espiritismo coloca essa máxima, está dando um mapa para a gente, uma bússola para a gente, de como que a gente precisa se comportar na nossa existência aqui na Terra, para podermos sair daqui com algum grau de aproveitamento. Porque quantas e quantas encarnações que a gente percebe, até pela forma, pela maneira como lidam, às vezes, com as forças físicas, e se dão, digamos, de uma forma assim, muito... digamos, de um desgaste muito grande, de se utilizar muito dessas possibilidades físicas e sem proveito assim, real, que você não consegue vislumbrar, você não enxerga com muita facilidade, digamos, aonde que aquilo ali vai dar, né? Então a gente precisa se policiar, por isso Jesus falou vigiar e orai, né? A gente precisa se vigiar, né? Talvez até antes do processo da gente entrar em oração, porque a gente precisa primeiro compulsar e precisa aprofundar em nosso próprio coração para ver sobre os nossos sentimentos, sobre aquilo que está nos incomodando, sobre essas tendências, esses anseios que moram em nós, para que a gente possa dar uma direção mais feliz para isso, para poder superar aquilo que não esteja bem alinhado com os propósitos maiores que deveriam estar direcionando a nossa vida, que estão presentes em nós pela consciência, né? Isso. A consciência que está em nós, ela já dá algum caminho, mas a consciência não está desperta ainda. É todo um processo de vivência, de
maturidade do espírito que a gente só vai conquistando com as vidas sucessivas e com o esforço contínuo, né? De entender, especialmente, a ação do amor na nossa vida, né? Do quanto a gente precisa se convencer de que isso aqui, se não for por esse caminho, vai ficar realmente muito complicado. A gente não vai ter muita dificuldade em termos da gente se encaminhar na nossa existência, sobretudo ao sair daqui, levar algo que nos seja efetivamente útil, que seja luz lá do outro lado. Porque a gente já teve relatos, né, em muitas obras até de Chico Xavier, em especial os 13 livros que são lá da vida no mundo espiritual, do espírito André Luiz, é uma série espetacular, né, que a gente vai ter oportunidade até aqui no nosso programa. É um projeto que a gente está trabalhando dentro do nosso próprio projeto, com relação até à própria sustentabilidade do programa, necessidades assim da gente poder manter o programa, que diz respeito ao estudo das obras de André Luiz. A gente vai depois colocar isso com mais calma aí com vocês para a gente poder ver, digamos, se a gente consegue implementar. Mas nessas obras a gente tem realmente essa revelação das dificuldades de André Luiz, reveladas no livro Nosso Lar, desse momento sombrio do retorno lá à pátria espiritual, das dificuldades que ele teve justamente nas regiões de umbral, né? Nas regiões de umbral. Não vamos entrar em detalhes, né? Mas a coisa ficou difícil. E ficou por conta de quê? Foi punição aquilo? Não. Aquilo ali é uma resultante de semeadura que ele próprio fez, que ele próprio implementou. Por isso que eu agradeço muito aquele abraço daquela companheira, porque ela simplesmente me despiu daquela armadura, digamos assim, que estava complicando as coisas, estava me paralisando. Ela me tirou da paralisia, né? E me fez compreender, na verdade, o que eu estava fazendo ali. Porque o necessitado, na verdade, não eram eles, era eu. Eu era o maior necessitado ali. Então eu precisava realmente entender realmente o que estava se passando para poder dar sequência, né? E a ciência vem então em encontro a isso, a essa ajuda para o ser humano, que buscando essa colocação que você falou do sinal, a pessoa vendendo ali, às vezes a gente não tem dinheiro, não tem moeda, não tem trocado, não tem nada. Eu estava jantando um dia desse com a minha esposa e meu filho, e chegou um menino vendendo as balinhas no próprio restaurante. O dono permitiu que ele entrasse, ele é todo educado. Aí veio oferecer. Aí eu falei assim, eu vou ver se eu tenho um trocado. Ele, não, tio, eu tenho Pix. Não, acabou. Então a ciência vem para ajudar também a você, ajudar o outro. Ó, eu tenho essa facilidade, eu posso ajudar. Então você vai ajudar de qualquer jeito. Então não tem mais aquela coisa. A restrição não existe mais. Cada vez... Nós não estamos percebendo, mas cada vez fica mais interligado uma pessoa com a outra. No sinal fica difícil fazer isso. No sinal não faz, mas num lugar parado você vai fazer. Então, é deixar de fazer? Não. É ajudar, dentro das nossas possibilidades, sempre contribuir. Porque, na verdade, quem está sendo beneficiado somos nós, como você falou. O abraço da senhora foi tão importante que a caridade foi feita por ela. Você ali estava só entregando uma coisa material, que estava te fazendo bem ao coração. Que não era exatamente a caridade. Aquilo era como se você estivesse quase que para você mesmo. Então, como se, não, vou fazer isso que eu vou conseguir. Não tem troca. É amor por amor. É o que o Chico dizia. Amar sem perguntar nada, sem exigir absolutamente nada em troca. Absolutamente nada. E quantas vezes Chico foi até agredido, né? Muitas vezes ele foi agredido e não, quer dizer, abala, com certeza, até surpreende, né? Às vezes você como aconteceu com ele, de levar um tapa na cara. Isso. E várias vezes aconteceram alguns problemas naquele atendimento que ele fazia, porque Chico tinha um trabalho incansável. A gente falou aqui da atividade profissional dele, ele era escriturário desse instituto, IBDF, naquela época. Hoje seria o equivalente ao IBAMA, digamos que foi encampado pelo IBAMA, não existe mais o IBDF. Mas o Chico
ele tinha aquele trabalho, aquela rotina, era o trabalho dele, que ele saía cedo de casa, ia lá para a Fazenda Modelo, trabalhava tal, e no retorno ia direto lá para casa, lá da casa espírita, que ele trabalhava. Então ele estava sempre nessa rotina e atendendo pessoas até madrugada afora. Né? Que não fechava, enquanto ele não atendia até a última pessoa. A última pessoa. Seja quem for, não fosse quem fosse lá, ele precisava atender. Uma vida completamente dedicada ao próximo. Quando chegou um tempo que o Emmanuel falou, agora a sua vida foi confiscada. Você não tem mais direito à sua vida na Terra. Agora somos nós que comandamos. É interessante o relato, né? Porque ele ficava horas e horas e não levantava para ir ao banheiro. Tá? Nem para uma atividade normal, né? Que a pessoa vai ao banheiro para alguma necessidade. Simplesmente aquilo parece que era suprimido. Essa necessidade nele não tinha, porque ele não se apartava da tarefa que ele estava convocado. Foi nessa desapropriação que eles começaram a trabalhar isso, porque senão ele não aguentaria. E ele foi até a idade, que ele poderia ter ido até mais, né? Mas ele foi até a idade por uma prorrogação para caridade. Mas essa caridade. A moratória, né? É, a moratória. Veio para uma caridade com todos nós, porque a quantidade de informação que ele trouxe do plano espiritual é gigantesca. Tem coisas nos livros de André Luiz que a gente só vai entender daqui a uns 200, 300 anos, porque nem hoje a ciência de hoje explica ainda certas coisas que tem ali em mecanismo da mediunidade, no mundo maior. Então são coisas muito interessantes que a gente um dia vai começar a falar aqui. Esse é um trabalho, nós estamos pretendendo implementar justamente um clube de leitura das obras de Chico Xavier, em especial essas obras referentes à vida no mundo espiritual de André Luiz. São algumas dessas obras, talvez não todas, mas a gente pretende iniciar esse projeto e vamos anunciar aqui no programa para vocês. E colocar alguns spoilers, né? A gente vai colocar alguns modelos aí para vocês poderem ver como que isso aí vai funcionar. A gente pretende implementar isso aqui, digamos, como um elemento acessório ao programa para dar sustentabilidade e a gente continuar tocando o nosso projeto. Tá bom? E Flávio, vamos então fechando com a caridade, porque você falou no começo sobre filantropia, e filantropia a gente sabe que é uma ajuda, né? Porque nós temos muitos conhecidos, como Henry Ford, John Rockefeller, Ted Turner, e o rapaz da Microsoft, Bill Gates, da Microsoft, eles são filantropos? São. O que é filantropia, afinal de contas? O que a gente pode entender por filantropia? Fala um pouquinho, Flávio. A filantropia é exatamente essa contribuição, né, que esses que têm grandes recursos, grandes valores de ordem material, se dispõem a ofertar a projetos, a situações culturais, no desenvolvimento da cultura, da ciência. Então não é caridade. Mas veja bem, quase que um investimento. Olha, né? é um investimento que, digamos assim... Que para ele não tem retorno, mas vai ter retorno para a humanidade. Aí também se torna caridade. Se torna caridade, porque preserva, né? Digamos, a cultura sempre tem situações culturais que só foram preservadas por ordem de ações dos mecenas, né? Os mecenas que bancaram Da Vinci, vários, né, grandes artistas da antiguidade foram apoiados por caras assim muito ricos, né, que bancaram a vida desse pessoal para poder ficar só produzindo, só pintando, fazendo escultura, né, e encomendavam essas obras para manter esse pessoal, né. A igreja bancou Michelangelo, aqui no Brasil teve Aleijadinho, né, que ele transformou aquelas igrejas todas lá de Minas Gerais, e ele ganhava para fazer isso e trabalhava com aquilo, então a igreja pagou. Então, isso é importante. Então, a caridade, como essa jornada, né, gigantesca que a gente pode entender, e quando Kardec fala isso, esses filantropos também estão fazendo, porque eles estão aplicando um recurso material para um bem maior. Então, eles estão utilizando o que eles têm para uma coisa maior. Então, para ele vai ser importante. Para o espírito. Para o espírito, sem dúvida, vai ter sua relevância. Pessoal, a gente já está chegando ao final do nosso programa
E vamos agora, então, a essas considerações finais, né, para a gente poder fechar o nosso tema que a gente abordou. Não esquecendo também, em relação a esses apóstolos da caridade, como Madre Teresa de Calcutá, João Bosco, Vicente de Paulo, que foram espíritos que não tinham recursos materiais a oferecer, mas que se doaram também completamente ao próximo, Dulce, né? no Brasil. Irmão Dulce no Brasil, né? Digamos assim, superando, nada possuindo em termos de valores transitórios, mas foram capazes, né, de mobilizar realmente e amparar muita gente desfavorecida aí, né, que estavam realmente em graus de grande necessidade e foram realmente exemplares importantes aí para todos nós. Então, para poder a gente encerrar o nosso programa, eu peço ao Cássio que faça suas considerações finais para a gente poder concluir essa abordagem sobre caridade. E a gente fecha então com essa fala mesmo do Kardec, que fora da caridade não há salvação, para que a gente possa entender que tudo aquilo que a gente faz com amor é caridade. Seja conosco, porque nós também precisamos ser conosco, porque a gente só pode oferecer o que a gente tem de melhor. E essa transformação que o Consolador Prometido nos traz, esse amor, que tem que ser um amor que transcende, um amor, um olhar diferenciado, porque o programa é Olhar Espírita. Esse olhar espírita é um olhar diferenciado. Ele olha o mundo, talvez não como apenas um planeta Terra, na periferia da galáxia, num sol de quinta grandeza. Não, ele olha o planeta como a escola, como a base para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E a caridade como o amor em movimento, transformando as nossas vidas. Porque a gente pode exercitar a caridade todo dia, como você falou, no trabalho, na rua, em casa, em tudo quanto é lugar, na casa espírita, no meu templo, na minha igreja. A caridade ela está presente sempre. A gente só tem que botar ela em movimento. E quando você bota em movimento, é o amor que está sendo... É o amor em ação, em né? ação, a ação do amor. Aí deixe brilhar a vossa luz, disse o mestre. É isso mesmo. Bem, companheiros, vamos encerrando então o nosso programa, rogando a Deus, nosso Pai, que nos possibilite sempre acréscimos de sua bondade, de seu amor, de sua misericórdia, para podermos continuar trilhando, palmilhando os nossos caminhos, sobretudo inspirados pela caridade, na força da caridade, como via de realização na esfera do amor e da bondade. Muita paz a todos. Até o próximo Olhar Espírita.